Um atleta extremamente profissional, focado, um líder nato que era obcecado na evolução e nas vitórias. O Diego foi um daqueles caras que reuniu talento com muito suor. Ele surgiu como um meteoro, uma sensação nos meninos da vila, explodiu no futebol europeu, colecionou golaços e muitos títulos, depois veio se tornar ídolo do Flamengo. Portanto, hoje a história é dele, Diego Ribas. Diego Ribas da Cunha nasceu no dia 25 de fevereiro de 1985, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Muito incentivado por seu pai, de Jair, o Diego desde cedo já sabia que queria ser um jogador de futebol um dia. Jogando bola na sua rua, na rua da casa dos seus pais, em torneios amadores, o Diego sempre mostrou ser muito acima da média se comparado a outros garotos. Então, ele começou na escolinha do Mogiana e depois foi para o comercial. Passou no teste para ir para a base do São Paulo, porém o jovem acabou não se adaptando e voltou à sua cidade. Até que refletiu e viu que teria de lidar com as adversidades de ficar longe da família se quisesse ser profissional. Foi aí que o Santos o convidou e ele foi muito bem recebido lá. Sendo assim, o garoto decidiu permanecer e fez toda a sua base na Vila Belmiro. Chegou com 12 anos e estreou no time de cima aos 16. O ano de 2002 foi meteórico para o Diego. Ele debutou muito bem numa partida do torneio Rio-São Paulo contra o América do Rio de Janeiro. Passando por dificuldades financeiras, o Santos teve de apostar nos seus pratas da casa para montar seu elenco e, por conta disso, não tinha grandes expectativas. Numa partida contra o São Paulo pelo Brasileirão, o Diego marcou um gol de pênalti e, na sua comemoração, subiu no escudo do tricolor em pleno Morumbi lotado e gerou muita revolta dos jogadores e da torcida rival que não o perdoaram por isso. Os comandados primeiro de Celso Roth, depois Emerson Leão, avançaram para o mata-mata daquele Brasileirão em 8º lugar. Isso só aconteceu porque o Coritiba, o concorrente direto, perdeu seu último jogo para o Gama, que já estava rebaixado. E aquilo que era para ser apenas uma solução imediata, ter garotos no plantel, deu muito certo. Nas quartas de final, o Peixe eliminou o São Paulo, na semi o Grêmio, e na decisão teve pela frente o Corinthians. Os meninos jogaram um futebol leve, voltado para o ataque, e venceram os 2 jogos contra o rival, 2-0 e 3-2. Então, o Santos se sagrava ali campeão brasileiro e o Diego não sentiu em nada o peso de ser o maestro do time e vestir a lendária camisa 10 que um dia já havia sido de Pelé. Já no ano de 2003, o Diego seguiu jogando muita bola e sendo tratado como uma grande joia do futebol nacional. Conseguiu, com o excelente time do Santos, brigar com o Cruzeiro pelo título brasileiro, mas acabou ficando para trás e sendo vice. Na Libertadores, o Peixe foi simplesmente finalista. Encarou o poderoso Boca Juniors e perdeu as 2 partidas da final, sendo vice da América. O Diego fez 4 gols e foi eleito o melhor criador de jogadas do torneio e entrou na seleção de 11 melhores de todo o continente sul-americano com apenas 18 anos. Ele fechou esse ano com 57 partidas, 14 gols e 15 assistências. Com apenas 18 anos e 2 meses, Carlos Alberto Parreira convocou o Diego pela primeira vez para a seleção principal do Brasil. Foi um amistoso contra o México, no qual terminou empatado sem gols, e o meia jogou por apenas 6 minutos. Alguns meses depois, disputou a Copa Ouro e foi titular e um dos destaques do Brasil. Marcou 2 vezes, contra Honduras e Estados Unidos. Esse último gol da classificação na semifinal. Na decisão, o Brasil encarou o México e perdeu de 1-0 aquele jogo, amargando então o vice-campeonato. Em 2004, naturalmente, o Diego passou a sofrer uma pressão e uma cobrança ainda maior. Já consolidado como um dos melhores jogadores do futebol nacional, o meia foi muito bem quando esteve na Vila para ajudar seu time a ganhar o Brasileirão daquele ano, embora não tenha ficado até o final. Isso porque em julho, depois da Copa América com a seleção, ele foi negociado com o Porto e deixou o Santos. Ao todo, somou 127 partidas com o Alvinegro, 35 gols, 25 assistências e ganhou 2 títulos.
Jogando muito no Santos, ganhou a oportunidade de jogar a Copa América de 2004. Os jogadores mais badalados foram poupados ou estavam lesionados e um time muito jovem do Brasil ganhou a chance e o fez valer. O Diego foi utilizado em praticamente todos os jogos do torneio, incluindo a final contra a Argentina, em que ele entrou nos minutos finais e deu lançamento para Adriano Imperador empatar aquele jogo. Nos pênaltis, o Brasil venceu e ganhou de maneira heróica aquele troféu sobre o maior rival. O Diego bateu o seu e converteu. A chegada ao Porto foi cercada de expectativa e responsabilidade. Isso porque o Diego tinha como missão substituir o luso-brasileiro Deco, que era um dos melhores 10 do planeta naquela época. E ele deu conta do recado. Ajudou seu time a vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, ou seja, a Supertaça de Portugal. Vitória por 1-0 diante do rival Benfica. No campeonato português, o Porto foi vice, mas em dezembro de 2004 o clube conseguiu bater o Once Caldas só nos pênaltis para ganhar a Copa Intercontinental, o Mundial Interclubes. O Diego brigou com o adversário após uma comemoração e foi expulso, mas não teve problema, não atrapalhou no merecido triunfo português. O meia recebeu o troféu Dragão e foi eleito o melhor jogador do time nessa temporada. Já na temporada de 2005 e 2006, o Porto venceu a Taça de Portugal e o Campeonato Português. Mais 2 títulos e o Diego vivia boa fase, atuava com frequência. Entretanto, o treinador holandês Coadriense o chamou e disse que, mudando o esquema, sua posição seria extinta, então não contaria mais com o brasileiro, dando aval para que ele procurasse outro clube. E assim o Diego fez. Sendo assim, com a camisa do Dragão, ele disputou 63 jogos, marcou 7 gols, deu 1 assistência e ganhou 4 títulos. Vários clubes brasileiros, sabendo da situação, queriam repatriá-lo e fizeram propostas para que o Diego voltasse, mas ele optou por se arriscar e ir jogar no futebol alemão, mais precisamente no Werder Bremen. E já mostrou que veio, foi eleito o melhor jogador do campeonato alemão, ajudando seu time a terminar em 3º lugar. Além disso, foi nessa temporada que o craque marcou aquele gol do meio-campo, o famoso gol que o Pelé não fez, e ainda ajudou o seu time a ganhar a taça da Liga Alemã, derrotando ninguém menos que o Bayern de Munique na grande final por 2-0. Uma temporada de estreia simplesmente espetacular, e o Diego vivia ali o ápice da sua carreira. Ele disputou 50 jogos, fez 15 gols e distribuiu 17 assistências. Quando a temporada chegou ao fim, o Diego disputou com o Brasil a Copa América de 2007. Alternou entre banco de reservas e titularidade. Na decisão contra a Argentina, entrou com 1 minuto de jogo e permaneceu o restante, jogando bem e, assim como 2004, ajudou seu país a ganhar aquele troféu. Dessa vez, a vitória foi muito mais tranquila. O jogo terminou 3-0 com o título brasileiro, o segundo do Diego com a amarelinha. Já na temporada de 2007 e 2008, Diego seguiu mostrando um grande futebol e destruindo no futebol alemão. Foi o melhor jogador do time na campanha que gerou o vice-campeonato, atrás somente do Bayern de Munique. Dessa forma, o brasileiro entrava no radar de gigantes do futebol europeu, como Juventus e Real Madrid. Na temporada, ele somou 43 jogos, marcou 17 gols e distribuiu 14 assistências. Mesmo com muita bagagem já rodado, o Diego ainda era um jovem com idade olímpica e, portanto, foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos de 2008 na China. Na condição de titular do selecionado brasileiro, conseguiu chegar às semifinais, quando perdeu da Argentina de 3-0 e ficou pelo caminho. Na decisão 3º lugar, venceu a Bélgica por esse mesmo placar e terminou com o bronze. O Diego marcou um dos tentos do Brasil. A temporada de 2008 e 2009 foi a melhor do atleta na Alemanha, tanto em termos de números como de nível de atuação. O Werder deixou a Bundes de lado para priorizar as Copas, deu muito certo. Chegou à final da Copa da UEFA, mas acabou perdendo do Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 1-0 na prorrogação. Por estar suspenso, o Diego não pôde jogar essa partida. Mas na final da Copa da Alemanha, ele esteve em campo e com uma linda assistência dele para o gol do Ozil, o Werder Bremen derrotou o Bayer Leverkusen para ganhar aquela taça. Depois disso, a Juventus desembolsou 27 milhões de euros, na época um caminhão de dinheiro, para ter o jogador. No Werder foram 132 jogos, 53 gols, 43 passes para gols e 2 títulos conquistados.
O início do Diego na Juventus foi avassalador e ele conseguiu jogar muito bem, fazer gols, dar assistências, mas uma lesão tirou de campo por 3 semanas e quebrou esse ritmo, e o jogador acabou não voltando à mesma forma dentro dessa temporada. A Juve, que tinha grande expectativa, e o Diego, que era o grande nome do projeto, não conseguiu sequer passar da fase de grupos da Champions e terminou o Calcio, o campeonato italiano, apenas em 7º lugar. Com a chegada do treinador italiano Luigi Del Neri, ele queria uma formação mais voltada para a forte marcação e dinâmica, um 4-4-2, fazendo com que o meia de ligação ficasse de fora. Assim como aconteceu no Porto, sem fazer parte dos planos, o Diego acabou deixando a Juventus com uma grande frustração, tanto pessoal para ele quanto para o torcedor bianconeri, que tinha muita esperança no futebol do brasileiro. Na Juventus, ele somou 47 partidas, marcou 7 gols e deu 18 assistências. Um retorno à Alemanha foi mais uma vez a solução encontrada pelo Diego para retomar seu futebol e dar continuidade à sua carreira. Isso aconteceu no Wolfsburg. Ele não teve mesmo o sucesso dos tempos de Werder, mas já jogou bem e se colocou de novo na prateleira dos gigantes da Europa. Tanto que para a temporada de 11-12 conseguiu um contrato de empréstimo de 1 ano junto ao Atlético de Madrid. E o Diego pegou uma temporada muito boa do time do Simeone. Sob o comando do argentino, os colchoneiros terminaram a Liga em 5º lugar, porém não passaram a temporada sem conquistas e venceram a grande Copa da UEFA. O Diego foi titular do time, peça fundamental. Na final contra o Atlético de Bilbao, também da Espanha, ele marcou um gol e deu uma assistência, na vitória por 3-0. Grande temporada, grande atuação e grande título. Foram 43 partidas, 6 gols e 14 assistências. Mesmo contra sua vontade, pois ele gostou muito de jogar em Madrid, o Diego voltou ao Wolfsburg, pois tinha contrato com o clube alemão. Sua saída já havia sido conturbada, quando brigou com o treinador Felix Magath, mas, sendo muito profissional, voltou bem ao time e reconquistou seu espaço. O melhor resultado coletivo foi uma semifinal de Copa da Alemanha. Seguiu no Wolfsburg na temporada de 2013-14, mas na metade dela, mais precisamente em janeiro, o Atlético de Madrid adquiriu em definitivo o jogador. O Diego foi a campo em 87 partidas, marcou 24 vezes, além de ter assistido seus companheiros 21 vezes. A parte final da temporada foi jogada no Atlético de Madrid e num time muito competitivo que fazia frente aos gigantes, o Diego se adequou ao estilo do Simeone e foi uma peça importante na disputa e na conquista do campeonato espanhol. Com um empate em 1-1 no Camp Nou na última rodada, o time levantou essa taça. E a temporada só não foi simplesmente perfeita, porque na Champions, o Atlético encarou o rival, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo na final e perdeu de 4-1 na prorrogação, amargando o vice. Na fase de quartas, o meia brasileiro marcou um dos gols mais importantes da sua carreira contra o Barcelona no Camp Nou, no empate em 1-1. Quando a temporada terminou, o jogador deixou o Atlético com 62 jogos, 8 gols, 15 assistências e 2 títulos conquistados. O novo clube do Diego foi o Fenerbahçe da Turquia, num contrato de 3 temporadas. O time já começou bem e venceu a Supercopa da Turquia de 2014, vencendo o grande rival, o Galatasaray, por 3-2 na disputa por pênaltis. Na Liga, o Fener foi o vice e o Diego jogou muito bem. Já em 2015 e 2016, o Fener novamente foi o vice-campeão turco e chegou à decisão da Copa da Turquia, onde foi derrotado pelo Galá por 1-0. No mais, o time não teve destaque nas competições e mesmo ainda tendo 1 ano de contrato, o Diego decidiu rescindir seu vínculo para voltar ao futebol brasileiro. Com a camisa do Fener foram 75 partidas, 8 bolas nas redes, 13 assistências e um título conquistado. A volta do Diego ao futebol nacional foi muito badalada e o Flamengo foi o seu clube de destino. Aos 31 anos, o jogador, já muito experiente e consagrado, prometeu ganhar títulos com a camisa rubro-negra. Como sua tradicional camisa 10 já estava ocupada, ele optou pela 35, idade dos seus filhos à época, 3 e 5 anos. E depois de se recondicionar fisicamente, o Diego já começou arrebentando e fazendo muitos gols, fazendo valer o investimento alto feito nele. Não por acaso foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro, torneio no qual seu time foi o 3º colocado. Já no ano de 2017 começou muito bem com o Fla
vencendo o campeonato carioca de maneira invicta, o primeiro troféu pelo clube. O Diego, além de campeão, foi eleito o melhor jogador daquela competição. Com vitória por 3-1 sobre o Fluminense no placar agregado, o Mengão ganhou esse estadual. Na Libertadores, eliminação na fase de grupos e na última rodada contra São Lourenço e Atlético. Na Copa do Brasil, o Fla chegou à final, mas aí acabou perdendo do Cruzeiro nas penalidades. Pior para o meio foi o fato de ele ter desperdiçado uma cobrança pelo seu time. Já na Copa Sul-Americana, um outro vice do Flamengo, agora diante do Independiente da Argentina. Só empatar em 1-1 na volta não bastou e o time acabou perdendo esse troféu em pleno Maracanã. No ano que individualmente foi excelente para o Diego, ele disputou 53 jogos, foi às redes 18 vezes e deu 7 assistências. Em grande fase, sendo um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, o Diego foi convocado depois de 9 anos para defender o Brasil. Foi um amistoso contra a Colômbia, no qual ele esteve em campo por 45 minutos e o Brasil ganhou de 1-0 aquele jogo. Depois disso, ele não voltou mais a ser chamado, sendo assim, com a amarelinha, o meia disputou 37 jogos, marcou 4 gols, deu 2 assistências e ganhou 2 títulos, 2 Copa América. No ano de 2018, Diego seguiu bem e passou até a ser cotado para jogar o Mundial pelo Brasil, porém isso não aconteceu e ele caiu muito de produção no segundo semestre do ano devido a seguidas lesões. Chegou até a ir para o banco e passou a ser muito cobrado pelos torcedores. Em um episódio no aeroporto, foi duramente criticado por membros da organizada e quase agredido, e a sua saída do clube parecia se encaminhar, mas ele optou por continuar no Mengão mesmo diante das adversidades. Por causa dessas agressões, chegou a pensar em deixar o Flamengo? Você que é um cara que tem mulher, filhos? Mas, em momento nenhum. Quando eu falei que eu cheguei aqui, talvez eu não consiga demonstrar, né? Quando eu escolhi vir pra cá, eu tava decidido, é um sonho que eu tô realizando. E então, se eu tiver que andar escoltado, eu e meus familiares, para vestir essa camisa e para exercer minha profissão, eu vou me sentir cômodo em fazer, porque é um clube maravilhoso, eu tenho um prazer, uma alegria muito grande. Em momento nenhum eu pensei em deixar esse clube, muito pelo contrário. Estou cada vez mais à vontade e feliz com essa camisa. No ano, o clube foi semifinalista do Carioca e da Copa do Brasil. No Brasileirão, foi vice. Já no ano de 2019, os resultados do Flamengo mudaram muito depois da chegada de Jorge Jesus. O único resultado negativo foi a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético, que gerou muitos protestos, e o Diego, novamente uma disputa por pênaltis, acabou desperdiçando o seu. Porém, depois disso, o time encaixou e se tornou quase imbatível. Já havia vencido o estadual, derrotando o rival Vasco na final, e no Brasileirão sobrou, e além dos resultados expressivos, encantou o país com um futebol muito intenso e agressivo. De revés para o Diego da temporada foi a lesão sofrida contra o Emelec nas oitavas de final da Libertadores. Ele simplesmente fraturou o tornozelo direito numa lesão muito feia. Na decisão da Liberta, ele ainda não tinha muito ritmo de jogo, pois havia voltado há pouco tempo, mas ele queria muito jogar e se empenhou muito para se recuperar a tempo, e foi extremamente decisivo, com um belo lançamento longo que resultou no gol de Gabigol, gol do título do clube que virou um jogo que parecia quase impossível nos acréscimos. Em dezembro, os cariocas encararam o Liverpool, campeões da Champions. Os ingleses então venceram por 1-0 e acabaram ficando com a taça do Mundial de Clubes. Um ano para o Diego com 3 títulos, 43 jogos, 5 gols e 5 assistências. Seguiu no clube em 2020, o Flamengo seguiu bem. Apesar de começar mal o ano com o Domenech Torrent, conseguiu ganhar a Supercopa do Brasil, assim como a Recopa Sul-Americana. Levou o Campeonato Carioca quando derrotou o Fluminense e já sob o comando de Rogério Ceni, foi bi do Brasileirão. Sem tanta folga como 2019, mas com muita competitividade e qualidade, o Flamengo ganhava mais um título nacional. O Diego foi recuado pelo treinador para atuar como primeiro volante e dar um toque de qualidade na saída de bola do time, se tornando um dos pilares daquela equipe. No ano seguinte, a rivalidade com o Palmeiras ficou ainda mais acirrada, isso porque ambos os clubes, com o maior poderio financeiro do país, não por acaso estavam sempre na disputa por todos os títulos. E assim foi o Flamengo do Diego em 2021. O clube caiu na semifinal da Copa do Brasil, foi vice do Brasileirão atrás do Atlético Mineiro e chegou a mais uma final de Libertadores, perdendo na prorrogação de 2-1 para o Palmeiras.
De títulos levou o Cariocão e mais uma vez também a Supercopa do Brasil, derrotando justamente o Alviverde nos pênaltis por 6-5. No início de 2022, o jogador anunciou que deixaria o Flamengo e o futebol assim que a temporada chegasse ao fim. O clube foi vice do Carioca e vice da Supercopa do Brasil, porém ganhou títulos extremamente relevantes. Ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians e ganhou a Copa Libertadores da América contra o Atlético. Um final de ano perfeito para selar uma despedida de um casamento que durou 6 anos e meio. Portanto, com a camisa rubro-negra, o Diego disputou 285 jogos, marcou 42 gols, deu 29 assistências e ganhou 12 títulos coletivos. Atuando por clubes em 20 anos como profissional, o meia somou 878 partidas, nas quais balançou as redes 184 vezes, deu 165 assistências aproximadamente e ganhou 23 troféus. Assim que encerrou a carreira como atleta, aproveitando sua leitura de jogo privilegiada e experiência nas 4 linhas, se tornou comentarista da Rede Globo e fez jogos da Copa do Mundo de 2022, entre novembro e dezembro. Além disso, sempre muito bem articulado com as palavras e exímio comunicador, o Diego tem um canal onde realiza podcasts com convidados destaques em suas áreas, além de assessorar garotos em início de carreira e dar palestras Brasil afora, contando sobre sua trajetória de vida, os altos e baixos na carreira e principalmente sendo inspiração por ter tido uma carreira muito vitoriosa. Como você pode ver, o Diego foi um jogador muito acima da média, que atingiu o mais alto patamar dentro do futebol e se manteve competitivo e atuante por onde jogou, sendo sempre importante e participativo em conquistas e cativando seus companheiros, tanto dentro quanto fora de campo. Esse foi o grande e extremamente vencedor Diego Ribas. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!